Bem, então, vou começar os procedimentos. Eu tenho que primeiro ler para vocês um termo para a gente poder gravar, né? Nós começamos a gravação, mas caso alguém não concorde, por favor, diga, eu vou precisar chamar cada um de vocês para vocês dizerem se concordam ou não, tá bom? Então, eu vou ler aqui o termo de uso de imagem e voz, as sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo a título gratuito utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz, capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer época, sem prévio aviso, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem de privacidade do cedente e que tenho ciência que este material, constituído por imagens e sons, pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ, no Rio de Janeiro, 5 e 6 de novembro de 2020. Eu preciso que cada um de vocês digam se concordam com o termo. Catriel concorda? Sí, concuerdo. César? Concordo, sem problema. Maria Cecília? Concordo. A Monique, que é a monitora? Renata Tavares? Renato Batista? Concordo. Rócio? E eu, Raquel, também concordo. Então, vocês têm aí um tempo de 10 minutos para apresentar o trabalho de vocês. Nós vamos começar com o trabalho do Catriel Fierro, da Universidade Nacional do Mar del Plata. O trabalho dele eu traduzi, viu, Catriel? Psicologia Clínica Comportamental Funcionalista, a Ascensão e a Queda do Instituto de Pesquisa do Bem-Estar Infantil, do Teachers College da Universidade de Colômbia, 1922-1936. Então, vamos ouvir a apresentação do Catriel. Bueno, como tenemos relativamente poco tiempo, voy a hacerlo lo más breve posible, el trabajo. La idea de este trabajo es sintetizar los 12 años que funcionó el Instituto de Investigación en Bienestar Infantil de la Universidad de Columbia. Como ustedes saben, las primeras 2 décadas del siglo XX en Estados Unidos vio un proceso de expansión de fundaciones e iniciativas filantrópicas privadas que coincidió con una preocupación en disciplinas como la psicología, la medicina y la biología en imponer una agenda nacional y sistemática de educación y de reconstrucción social de posguerra que ubicaban a la infancia en su núcleo. El niño era visto como el futuro, el padre del hombre del mañana, y tanto sus padres como su correcto desarrollo se veía como una de las claves del desarrollo del país luego de la Primera Guerra Mundial. Esto llevó a que en la segunda mitad de la década del 20, corporaciones, instituciones privadas como la Carnegie Corporation y la Fundación Rockefeller utilizaran incentivos económicos para fomentar las perspectivas científicas, entre ellas la psicología, para investigar la cuestión de la infancia y el desarrollo infantil. La psicología clínica y la psicología educacional fueron 2 de los principales focos impulsados por estas instituciones. Entre 1924 y 1927, el Laura Spelman Rockefeller Memorial, que era una de las fiduciarias de la Fundación Rockefeller, estableció a través de financiamiento directo 6 institutos de investigación en psicología infantil y bienestar infantil en universidades norteamericanas, en Columbia, Berkeley, Yale,
Iowa, Minnesota, y en la Universidad de Toronto, en Canadá. El primer instituto que se estableció fue el Instituto de Bienestar Infantil, de Investigación en Bienestar Infantil, en el Teachers College de la Universidad de Columbia en 1924. El problema es que el Instituto de Columbia ha sido uno de los institutos menos investigados en la literatura histórica disponible, por lo que en esta presentación yo lo que trato de hacer es responder 3 preguntas. ¿Quiénes eran las principales figuras o los principales protagonistas del instituto? ¿Y cuáles fueron sus grados y tipos de participación? ¿Cómo contrastó, cómo se diferenció este Instituto de Columbia respecto de los otros institutos de investigación en bienestar infantil en el país, en Estados Unidos? ¿Y por qué el instituto fue el único instituto financiado por Rockefeller en cerrar luego de 12 años? El resto de los institutos lograron pervivir y Columbia fue el primero y único que fue clausurado. La idea es responder por qué. Para responder estas preguntas, lo que hice fue recurrir a una investigación de archivo, primero buscando fuentes primarias publicadas, como los artículos, las monografías y las conferencias dadas por los miembros del instituto, y luego consulté 2 conjuntos de colecciones de archivo, la colección que se encuentra en la Biblioteca Gottman de la Teachers College de la Universidad de Columbia, y el archivo de la Fundación Rockefeller, que contiene los papeles del Laura Spelman Rockefeller Memorial, que era la fiduciaria que financió de forma directa el instituto. El 3 de junio de 1924, este memorial de Rockefeller otorgó una beca por $50.000 al Teachers College para realizar un plan de investigación en bienestar infantil durante 5 años, es decir, entre 1924 y 1929. Ahí vemos una copia del el tentative draft, que fueron, digamos, los planes tentativos y primeros para establecer el instituto. El instituto fue establecido como un nuevo departamento en el contexto de Teachers College, que funcionaba como una división independiente responsable, que tenía que responder directamente al decano, que en ese momento era James Russell, un psicólogo educacionista que se había formado en Europa, entre otras personas con Bund, y que era un especialista en pedagogía estadounidense. La idea desde el momento cero, y que está planteado en este draft tentativo, era establecer el instituto a través de proyectos de investigación en psicología, educación de la salud, nutrición, la creación de una clínica psicoeducacional y la creación de guarderías para formar educadores y entrenar a todos aquellos trabajadores que tuvieran contacto directo con la infancia. El instituto empezó en sus primeros primer año y medio con un director de facto, digamos, Otis Caldwell, que fue contratado con la condición de que encontrase una directora a tiempo completo que no fuera él mismo. Y la primera secretaria ejecutiva fue Virginia Bess Cunningham, que era también una Nobel investigadora en tests infantiles y en psicología clínica. La primera directora oficial del instituto fue Helen Bradford Thompson Woolley, que fue contratada oficialmente en julio de 1925, es decir, casi un año después de que se inaugurara oficialmente el instituto. Woolley se había doctorado bajo la dirección de James Roland Angell, el funcionalista, en Chicago en 1900, y entre 1900 y 1920 había tenido una actividad muy rica en el desarrollo de escalas de medición psicológica, en investigaciones en psicología infantil, y desde 1925 en particular, justo antes de que fuera contratada por Teachers College, se dedicaba principalmente a dar conferencias públicas sobre la importancia de la psicología aplicada y la formación y la educación de los padres respecto de la crianza de sus hijos. Entre 1924 y entre 1925 y 1926, Woolley funcionó como la directora efectiva, pero no pudo dedicarse a tiempo completo al instituto porque trabajaba en otra ciudad. Ella vivía en Detroit y el instituto estaba en la ciudad de Nueva York, y a la vez estaba terminando uno de sus libros más importantes, que fue publicado en 1926, lo que llevó a que durante los 2 primeros años del instituto no hubiera, digamos, un director dedicado a tiempo completo al establecimiento.
Esto es importante porque el Memorial, es decir, la Fundación Rockefeller, lo que esperaba del instituto era, además de un establecimiento para formar a trabajadores en desarrollo infantil, un instituto de investigación que produjera conocimiento básico y tecnológico o en el campo de la psicología clínica y la psicología infantil. Woolley, cuando fue contratada, como dije, era principalmente una psicóloga aplicada y se centró en definir al instituto como un laboratorio para la demostración y para la experiencia práctica de los trabajadores. Y enfatizó el otorgamiento o la realización de cursos de posgrado y en el robustecimiento de las guarderías como laboratorios para el entrenamiento de los profesionales. De hecho, los primeros 2 años del instituto se reportaron solamente 3 proyectos de investigación, de los cuales solamente dos eran estrictamente psicológicos. Y recién hacia mediados de 1926 el instituto logra tener su propio edificio en el Speyer Building de la ciudad de Manhattan. Ahí podemos ver el edificio en el que se alojó el instituto y a la derecha un plano que demuestra que el edificio fue readaptado de forma significativa para las actividades que tenían que realizar. El problema fue que a comienzos de 1927, Woolley tuvo que ser hospitalizada después de un quiebre nervioso y fue reemplazada por Ruth Andrews, que era la segunda en mando luego de Woolley y que era la directora del programa del Instituto de Formación de Padres. El problema era que precisamente Andrews tenía una visión similar a la de Woolley y contraria a lo que se esperaba del instituto por parte del Instituto Rockefeller. Desde 1927 a 1928, el instituto profundizó su énfasis en la formación de profesionales, enfatizando la investigación científica. Woolley logra reincorporarse en septiembre de 1928 y trabaja 6 meses como directora, pero tiene que tomarse otro pedido, digamos, otra licencia por cuestiones de salud. A instancias de Woolley, antes de marcharse, el instituto es renombrado como el Instituto de Desarrollo Infantil, lo que muestra que continuaba de alguna forma reduciendo la importancia de la investigación. Y en marzo de 1929, las autoridades del college, principalmente el nuevo decano, William Russell, que era el hijo del decano anterior, contratan a una directora asistente, Lois Hayden Meek, para aliviar la carga de Woolley. Hayden Meek también era también no, porque Woolley no lo era. Hayden Meek era una graduada del Teachers College que había obtenido su doctorado luego de estudiar con Thorndike, Harry Hollingworth y Robert Sessions Woodward, y había participado en la American Association for University Women en el programa que daba la asociación en educación parental, por lo que era vista por el college como un recurso humano muy importante. Las primeras señales de crisis que se observan en la historia del instituto aparecen en fines de 1928 y comienzos del 29, cuando la Fundación Rockefeller es reorganizada y entre sus cambios continúan enfatizando la investigación por sobre la aplicación o la formación de profesionales, empiezan a enfatizar las becas individuales y no las becas institucionales, y empiezan a dar becas de corta duración para proyectos específicos acordados entre la fundación y cada una de las instituciones. Esto contrastaba directamente con el tipo de instituto que era el Instituto de Columbia. En 1929, el Spellman Fund, que era otra subsidiaria de Rockefeller, que ahora se encargaba de lo que antes se encargaba el Spellman Memorial, renueva la beca de 5 años del college, pero comparado con las becas que recibieron otros institutos, la de Columbia fue la menor y fue la de más breve duración. Como consecuencia, digamos, del proceso de reorganización, a comienzos de 1930, el college le solicita a Woolley la renuncia y oficialmente Hayden Meek queda a cargo del instituto. ¿Cuándo, digamos, puede comenzar el proceso de lo que yo llamo la caída del instituto? Entre 1931 y 1936. Si bien a partir del 1932 Hayden Meek logró, digamos, sistematizar las actividades del instituto, continuó orientándolo hacia una meta principalmente aplicada de formación de docentes, psicólogos y directores de escuela, y fomentó la inserción del instituto en instituciones de la ciudad de Nueva York, pero nuevamente enfatizando la formación por sobre la investigación. Acá tenemos, digamos, una imagen que muestra que principalmente el énfasis que se daba al instituto en la primera mitad de la década del 30 era en el contacto directo de los maestros con los niños para fomentar la formación de los docentes.
En enero de 1934, cuando la segunda beca está a punto de agotarse, el college le pide una nueva beca a la General Education Board, que era otra subsidiaria de Rockefeller. El problema era que la General Education Board se encargaba principalmente de la educación secundaria y la formación en colleges y no en institutos de investigación infantil, por lo que no era parte, el Instituto de Columbia, de la jurisdicción de esta subsidiaria. La General Education Board eventualmente le dio al college una beca, pero con la mitad del dinero que habían pedido inicialmente, y, esto es una novedad, explicitando que a partir de esta beca, los Rockefeller no iban a poder continuar financiando el instituto. Con esta noticia, Hayden Mick logra diseñar un nuevo presupuesto más ajustado para los años 34, 36, 37, pero explicita que el futuro, es decir, la continuidad del instituto, va a estar determinada en la medida en la que puedan integrarse las actividades directamente con el Teachers College. Lo que está diciendo de alguna forma es que sin financiamiento el instituto tiene que ser reabsorbido por el college o no va a poder continuar funcionando. Es de hecho lo que sucede a fines de 1936, cuando luego de tener que dejar de pagarle a muchos investigadores existentes y luego de reducir a más de la mitad el staff, el instituto finalmente tiene que cerrar. Como conclusión entonces del trabajo, tratando de responder cuáles son las causas del fracaso temprano del instituto y el contraste entre este instituto y los otros institutos, el de Yale, el de Minnesota, etc., yo encuentro, digamos, 5 razones. En primer lugar, un inicio prematuro. El Instituto de Columbia fue el único instituto donde el dinero, el financiamiento de Rockefeller se otorgó antes de que se hubieran designado un director estable. De hecho, pasaron 2 años entre que se dio el dinero y que Woolley fue designada como directora oficial. En los otros institutos, en Yale, que estaba dirigido por Arnold Jessel, en Iowa, donde estaba Bill Baldwin, y en Berkeley, donde estaban Herbert Stoltz y Harold Jones, el dinero se otorgó luego de que se estableciera un director fijo. Un segundo punto es, y muy importante, la divergencia de metas. La Fundación Rockefeller buscaba precisamente instaurar institutos que produjeran conocimiento científico a partir de estudios específicos. En 1925, cuando Woolley llega al Instituto de Teachers College, era principalmente una psicóloga aplicada que veía como su función la formación de expertos en desarrollo infantil. Existió desde el desde el momento cero, un contraste entre lo que el instituto otorgaba y aquello que los Rockefeller exigían del instituto. Esto lleva a un tercer problema, la falta de un programa de investigación sistemática. Si bien el instituto desarrolló ciertas investigaciones específicas en nutrición y psicología de corte comportamental y funcional, no lograron articularse en un programa de investigación sistemático. En contraste con otros institutos donde los proyectos de investigación eran muy fuertes, muy articulados y de hecho alcanzaron renombre internacional los institutos gracias a estos programas. Un cuarto problema fue la historia interna muy conflictiva. La administración del Instituto de Columbia cambió 4 veces de director en un corto plazo, en 3 años, lo que contrastaba con otros institutos donde las direcciones duraron décadas y donde esto llevaba a liderazgos mucho menos problemáticos. Y por último, hacia finales de la década del 20 y comienzo de la década del 30, la emergencia de una política filantrópica más cuidadosa o más detallada, donde la crisis económica estadounidense y la reorganización de la Fundación Rockefeller forzó a racionar de una forma un poco más sistemática los recursos económicos que se daban. El Instituto de Columbia daba de lleno contra la nueva política de la Fundación Rockefeller y esto determinó su, digamos, comparación en términos negativos con los otros institutos. Para cerrar, 3 puntos me gustaría marcar que si bien el Instituto de Columbia aparece en la historiografía contemporánea como un fracaso en términos literales, hay historiadores como Cravens y como Schlossman, hay 3 logros que deben ser destacados y que deben ser recuperados de la historia del instituto. En primer lugar, que fue el instituto donde se entrenaron y se formaron importantes psicólogos infantiles y clínicos, como Milton McGraw, como David Wechsler, como Mary Cover Jones y como Carl Rogers. De hecho, el instituto fue
el lugar donde este último, Rogers, realizó su formación sistemática de posgrado y su primera investigación en perturbaciones emocionales en niños. Un segundo punto importante del instituto es que su establecimiento temprano persuadió a otras universidades, Yale, Minnesota, Berkeley, en dar lugar al financiamiento de Rockefeller y establecer propios institutos de investigación en bienestar infantil. Y por último lugar, que el instituto, con su énfasis en la formación de maestros, en la formación práctica y en la educación de padres, logró promover de una forma general, cuanto menos, el campo de la educación de padres. Este, digamos, es a grandes rasgos el inicio, desarrollo y caída del Instituto de Investigación en Bienestar Infantil del Teachers College. Muchas gracias. Obrigada, Catriel. Agora, então, vou passar a palavra para a Maria Cecília Moura Bicalho e para o César Rota Júnior. Escola, Psicologia e Higiene Mental, o discurso médico-higienista na Revista do Ensino, 1925-1930. Boa tarde, nós vamos falar, né, eu e César, a gente fez essa pesquisa, foi desenvolvida, né, numa iniciação científica que a gente fez no Centro Universitário, FIPMOC, que tem como tema Escola, Psicologia e Higiene Mental, o discurso médico higienista na Revista do Ensino, de 1925 a 1930. Introduzindo o tema, a partir do século XVIII, né, um conjunto de conhecimentos, técnicas do campo da medicina vem sendo utilizado como uma estratégia de controle social e como uma estratégia biopolítica. No Brasil, no início do século XX, em diversos âmbitos sociais, institucionais, foram adotados discursos e práticas higienistas. E em Minas Gerais, entre as décadas de 20 e 40, circulava a Revista de Ensino, né? Uma publicação que era oficial do governo do estado de Minas Gerais. Ele era como um meio de difusão de informações, tanto para professores e professoras, visando circular esses discursos e práticas científicos, incluindo a questão de higiene mental aplicada à educação escolar. Então, viu a escola como um lugar privilegiado para difundir essas ideias higienistas, né, da medicina higienista. Nossa pesquisa teve como objetivo geral investigar os discursos higienistas e eugênicos no cenário da educação escolar, circulantes na Revista de Ensino, Minas Gerais, entre 1925 e 1930. Foi uma pesquisa de caráter historiográfico, caráter qualitativo, vinculado ao campo da história social, buscando investigar a circulação de preceitos e práticas higienistas e eugênicas na Revista de Ensino. Essa Revista de Ensino teve um total de 50 números lidos, então foram 50 números de revista que nós buscamos identificar esse conteúdo que remetesse às ideias que a gente queria estudar, a questão de higiene, de higienista e eugênica. Os trechos eles foram separados, relidos, catalogados e agrupados para posteriormente fazer uma análise de conteúdo. Os nossos resultados de discussão. Então, a gente verificou, né, essa presença de conteúdos tanto de caráter higienista quanto eugênico nessas publicações analisadas, nas revistas que nós temos. E nós encontramos 4 temáticas, que foi a questão do uso dos testes psicológicos, necessárias limpezas e asseio, mudança nos padrões das relações familiares, raça e pobreza, e estes com tons eugênicos. Então, vai emergir um cenário em que a saúde, a família bem estruturada, a escola e a urbanidade estão ligadas à questão da branquitude. E atrasos tanto na educação, quanto pobreza, quanto uma desorganização familiar, vai estar remetendo à questão da negritude. Diante disso, a gente trouxe algumas frases, né, algumas citações da Revista de Ensino que encaixam nessas 4 temáticas. Dentre elas está essa primeira, que fala assim:
Podem os testes psicológicos ser empregados com vantagem no reconhecimento de anormais? Na revista de ensino estava bem presente essa questão dos testes para separar tanto as pessoas ditas, crianças ditas como normais e anormais, e tanto para classificar os níveis de inteligência, para separarem por salas, né? Tipo A, B, C e D. Posteriormente... Desculpa interromper, Maria Cecília, mas não mudou aqui para a gente, não. Eu, pelo menos, estou vendo a capa do slide. Não sei se a ideia era mudar. Eu fiquei pensando tá aqui se eu te interrompi ou não, mas eu acho que... Isso, agora sim. Então eu vou colocar assim. Basicamente o que eu falei... Aí aqui é a imagem, isso aí é importante trazer. Aí vocês estão conseguindo ver, né? Oi? Agora dá. Sim. Tá, ótimo. Eu vou começar falando desse trechinho e da imagem, que é bom que vocês vejam, né? Que bom que vocês me avisaram. Retomando, esse trecho é um poema que foi retirado da revista de ensino, que fala assim: ó, tem as crianças recém-nascidas, de feiçõezinhas mal definidas, de lábiozinhos semicerrados, corpos sadios, frescos, macios e rosadios. Nós temos aí duas imagens, né? Essa primeira com uma criança, né? Calçada, com um chapéu, e do outro lado nós já temos uma pessoa descalça, com a barriga grande. Então mostra essa questão da limpeza e do asseio, que muitas vezes essa boa forma, esse padrão de beleza era tido como uma pessoa saudável, uma pessoa num padrão melhor. Já essa outra imagem da direita mostra o famoso Jeca Tatu, pessoas que estavam descalços na época, com a barriga grande, mostrava essa questão de doença, que vinha muito mais a doença se você não tivesse calçado, se você não estivesse bem vestido, não seguisse o padrão de limpeza e de asseio. Outras duas citações, que vai remeter agora às profissões, né, a questão da mudança nos padrões das relações familiares, são essas duas. A primeira fala assim: o ensino profissional com recursos especiais de donas de casa, ensinando as meninas na escola como devem agir mais tarde na vida prática, pois para melhorar a nacionalidade, urge, em primeiro lugar, melhorar a condição educativa da mulher, termômetro inquestionável do mundo. Outra citação: reúne-se discutindo-se as questões palpitantes do ensino e da educação, que as mães inteligentes e as cultas orientem e esclareçam as que não têm estudo, que a mais perfeita cordialidade reine nessas reuniões, sem preocupação de religião ou de classes niveladas, por momentos, ao menos pelo nome sagrado das mães, numa permuta constante dos ensinamentos e de energia. Diante disso, as mães, as mulheres mães, tinham um papel importante visto pelo Estado, como também uma forma do Estado usar as mães para poder ter esse controle social. A forma como elas iam ensinar para essas crianças, como iriam educar elas, também o Estado queria envolver nessa forma de educação partindo das mães. E, por fim, nós temos essas duas últimas citações que referem à raça e pobreza. E a primeira fala assim: e lutemos com amor, com abnegação e com entusiasmo pelo grande ideal de cultivar o civismo de nosso povo, com base para a garantia do país de melhorar nossa raça e de formar um povo forte e digno do tesouro preciosíssimo que lhe está confiando o nosso Brasil. E a outra é: o pobre repetidor de lições, por sua vez, toma tal aversão à escola e aos estudos que, como já se ouviu de um deles, chega ao ponto de pedir fervorosamente a Deus que mude a cor da sua pele, que o faça preto como o filho da lavadeira que jamais fora mandado àquele suplício. Na primeira citação, a gente vê esse tom eugênico, né, de questão de melhoramento de raça, para que o Brasil seja um país digno, né, seja um país bom, porque tem um tesouro precioso que foi confiado ao nosso país. Por isso que nós temos, né, no caso, na citação, melhorar a raça. E nessa segunda citação, é uma história de um menino que, na idade cronológica dele, ele estava na série correta, porém, a idade mental dele era avançada para aquela série. Então, ele fazia e terminava as lições super rápido, e aí acabava que ele ficava esperando.
Então, ele não estava mais aguentando aquilo, e aí ele falou isso, de pedir para que Deus mude a cor da pele dele, né, para ser igual o filho da lavadeira, para que o faça preto, para ele não ter que ser mandado aquele suplício. Diante disso, a revista de ensino, nesses 5 primeiros anos que a gente analisou, ela vai contribuir, né, contribuiu com a circulação desses discursos higiênicos e eugênicos, buscando na direção de padronizar essas relações, comportamentos dos professores, dos alunos e das famílias, e torna-se necessário a gente também pensar em que medida alguns desses aspectos, né, ainda fazem presente na escola, nas escolas atuais, que caminham nessa linha adaptacionista, desse tempo, dessa medicina higienista, que vai ajudar a fortalecer, a reafirmar a questão de rótulos, de estereótipos no cotidiano da escola, e a fim de alimentar de crítica as práticas contemporâneas da psicologia escolar. Essas foram as nossas referências. Eu agradeço pela atenção de todo mundo. Perdão pelo não aparecimento do... Obrigada, Maria Cecília. Então, gente, se acontecer assim de novo, eu vou interromper e avisar, tá bem? Então, agora eu vou passar a palavra para o Renato Batista da Silva. O trabalho é Diários Coletivos como recurso para a formação de professores no Instituto Superior de Educação Rural. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar esse trabalho, né? Diários Coletivos como recurso para a formação de professores no Instituto Superior de Educação Rural, ISER. Só apresentando a gente, esse trabalho foi realizado a nível de iniciação científica por mim, Renato Batista da Silva, e pela professora Raquel de Assis, que também está aqui presente. Nós somos da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse trabalho está vinculado à Faculdade de Educação, né? E teve financiamento com bolsa de iniciação científica do CNPq. Explicando um pouquinho o contexto do ISER, o Instituto Superior de Educação Rural, o ISER, ele foi uma instituição educacional fundada em 1955, no contexto da Campanha Nacional de Educação Rural. Ele funcionava ali nas imediações da Fazenda do Rosário, aqui é uma foto mais ou menos da época, nas imediações da Fazenda do Rosário, e ele tinha, aqui é como é o Instituto, né, atualmente, mas é o mesmo prédio. Hoje em dia ele é uma UENG, é uma universidade. E o objetivo era formar profissional capacitado para as profissões do magistério a nível superior. Então, o enfoque era de formar supervisores, coordenadores pedagógicos, diretores, pesquisadores da educação, enfim. E nesses cursos, existia uma prática em todos os cursos que aconteciam na instituição, nas instituições da Fazenda do Rosário. Para ressaltar uma coisa, essas instituições eram todas fomentadas, estimuladas e lideradas pela psicóloga e educadora russa Helena Antipoff. Ela tem uma participação muito importante no funcionamento do Instituto, no funcionamento das demais instituições relacionadas ali. E em todas essas instituições acontecia uma prática de formação que era a escrita de diários coletivos. Então, as turmas de professoras, cada dia uma das professoras que estavam sendo formadas, das supervisoras, orientadoras, ficava responsável por registrar o que aconteceu naquele dia, e a gente vai discutir um pouquinho mais como isso era feito. Isso aí é a foto de um diário desses, eles estão todos guardados no Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, em Ibirité, lá naquele prédio do antigo ISER. Eles estão encadernados dessa forma atualmente, é um material bem antigo, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado de usar a máscara, a luva e tal, para usar, para consultar. E falando um pouquinho do método nosso da pesquisa, antes do método. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi apresentar a prática de elaboração de diários como um recurso para a formação de professores desenvolvido por Helena Antipoff em suas experiências educacionais, né? Como que esses diários eram usados como um recurso para a formação, para o desenvolvimento dessas professoras. Falando um pouquinho do método da nossa pesquisa,
é uma pesquisa de orientação qualitativa, como os instrumentos de coleta de dados que nós usamos foram baseados nos instrumentais da pesquisa documental. Nós utilizamos como material 4 diários, um diário de 1955, ano da fundação, um de 1956, um de 1957 e um de 1958. Essa pesquisa está inserida em uma pesquisa maior que queria conhecer essa vivência dessas professoras dentro desse início, né, do ISER. E para essa investigação específica, a gente, a partir desses dados, a gente fez uma descrição e análise dele. Então, vamos para esses resultados que a gente encontrou. A gente encontrou, primeiro, uma função, está passando duas vezes, uma função documental e histórica desses diários, declarada. A gente pode ver, aí, voltou. A gente pode ver, nessa primeira citação que a gente traz, por exemplo, como a própria Helena Tipoff estimulava que as diaristas escrevessem com essa função documental histórica, e elas entendiam isso. Vou ler aí para vocês perceberem. Dona Helena Tipoff solicitou a leitura dos diários, tradição e registro do grande movimento educacional que se opera no Rosário, contendo o histórico dos últimos dias, que foi lido e ouvido com emoção, pois as páginas, notícias de profícuas realizações e narrativas de horas amenas eram intercaladas com a narrativa de horas amargas, que puseram à prova a sensibilidade dos ouvintes. A seguir, Dona Helena tomou a palavra para comentar a importância do diário no documentário da casa. Então, a própria Helena falando da importância de documentar o que estava acontecendo, né? E a gente vê aí embaixo um exemplo de um momento que foi documentado dessa história que elas estavam vivendo ali, dessa formação delas ali. Fala aí, fomos em seguida das antigas Cássia, variadas, que vai proteger os animais contra o vento, a chuva e o sol. Então, essa primeira função do diário é uma função documental histórica intencional, né? Segunda função, uma função elaborativa dos diários. Está demorando um pouquinho para passar? Foi. Elaborativa dos diários. A gente vê aí, então, na primeira citação, a Helena fomentando essa função elaborativa de as alunas pensarem sobre o que elas estavam fazendo, pensarem sobre aquilo que elas estavam vivendo e registrarem o que elas pensam, o que elas acham, as críticas dela e tudo mais. A gente consegue ver aí na primeira citação. Apreciando os diários, orientou-nos sobre a crítica consultiva. Helena que estava apreciando os diários, né? Helena Tipoff. Agindo o diário como um verdadeiro termômetro, torna-se de alta necessidade em qualquer setor do nosso trabalho, devendo, portanto, estender-se ao máximo. Recomendou-nos escrevê-lo tanto quanto possível com tranquilidade objetiva, revelando cada uma o que lhe é próprio, cada uma das professoras alunas, das diaristas, o que lhe é próprio, e sem demasiada preocupação literária. Então, a ênfase era mesmo no pensamento, na elaboração, na autenticidade, não tanto na literalidade, no estilo da escrita, né? E a gente traz também um exemplo disso acontecendo. Aí um exemplo de um trecho que uma aluna fala de uma reflexão que ela teve em cima de uma discussão, em uma aula, em que ela diz assim: concluímos que esse professor deve emergir do próprio meio rural, nele perfeitamente integrado, porque para exercer suas funções de mestre orientador, de líder e renovador, deve merecer fé e consideração daqueles com quem irá realizar a sua tarefa consultora. É verdade incontestável para o meio rural, professor do meio rural. Então, era um instituto que formava professores para o meio rural, e ela faz essa elaboração de que, para formar professores do meio rural, eles têm que pegar pessoas que sejam do meio rural mesmo. E ela registra essa elaboração dela no diário. Além disso, tem alguns elementos que a gente percebeu sobre a escrita e leitura dos diários, que eu vou passar rapidamente. A primeira é que havia uma leitura pública desses diários, e elas eram estimuladas a refletir sobre isso coletivamente, fazer comentários sobre as escritas umas das outras. Elas recebiam comentários da Helena Tipoff também. Então, aí a primeira citação evidenciando isso. Nair leu seu diário, que foi muito apreciado, e terminada a leitura do mesmo, Dona Helena pediu às alunas que se manifestassem a respeito do trabalho da colega Nair.
Ela gostara do aspecto emocional que pôde perceber no trabalho da colega Nair, que se mesclou muito bem com as atividades e trabalhos diários da comunidade. Essa vivência deve transparecer nos diários e ser apreciada pelos leitores, possibilitando aos mesmos a apreciação do temperamento do autor. A gente vê um destaque de novo para a função laborativa, né? Mas principalmente essa dinâmica que fica registrada de leitura e de vamos conversar sobre o que foi escrito e tudo mais. E também a gente percebe que em vários excertos, a gente tem um exemplo aí, que elas ficavam nervosas, ficavam um pouco ansiosas com a leitura, elas tinham algumas angústias relacionadas a esses diários, enquanto uma prática educativa delas ali, né? Então, essa diarista de 1958, ela fala: fosse eu uma criança em idade escolar, e a pergunta, por certo, viria, quando do início deste diário: professora, como vou começar a fazer? E aí ela fala, né, de como ela acha isso meio absurdo, por ela ser grande, ela continua falando aí. Imaginem eu achegando minha Dona Helena, por exemplo, para perguntar: Dona Helena, como vou começar o meu diário? Ela acha meio absurdo, apesar de ela ter essa angústia de não sei como fazer, não sei como eu vou avançar nisso aqui. E aí o que a gente percebe, assim, então, para encerrar, esse entendimento dos diários como uma prática pedagógica, né, uma prática de ensino. A gente percebe que os diários podem ser entendidos como uma prática meio de laboratório, com essa função de desenvolver habilidades próprias do conhecimento científico, da prática científica, nas professoras alunas do curso. A gente percebe que elas desenvolvem ali hábitos de observação, de seleção daquilo que está sendo observado, de registro, de tomada de consciência dos fatos que ocorreram. Então, as coisas não vão só acontecer, a gente vai prestar atenção no que está acontecendo e pensar sobre isso, esse pensamento lógico, disciplinado, científico, elaborativo, né? De realmente colocar, fazer construções a partir daquilo que elas observaram, registraram, enfim. E aí a gente tem essa citação que fala um pouco sobre isso, de um jornal, de um boletim que circulava lá na Fundação Lenos Poff, e depois ele continua na fundação em que ela se torna, que vai falar dessa questão também. Os diários da escola, no seu conjunto, os diários de trabalhos esporádicos e os diários individuais, dar-se-á uma atenção especial, por constituírem cada um em si fonte de fértil influência pedagógica. Acostumam os jovens a prestar atenção à quantidade de fatos, selecionando-os na sua maior ou menor importância, a meditar sobre as relações que ligam uns aos outros, facilitando assim a formação de bons hábitos de observação, de testemunho e de pensamento lógico disciplinado. Então ela está fazendo menção aí a alguns outros diários, porque tinham outras categorias de diários também, mas que também se aplica a essa reflexão dos diários coletivos que eram produzidos. É isso, obrigado pela atenção, está aí o nosso contato, e aqui estão as nossas referências. Obrigado. Obrigada, Renato. Vou passar, então, a palavra agora para a Renata Tavares da Silva Guimarães. O trabalho é Ideias Psi sobre a Infância no Brasil Colônia. Boa tarde. Eu não preparei slide, porque ainda está um pouco em formato de artigo, então peço desculpas a vocês, mas eu vou ler, tá bom? Aqui o texto, para não me perder também. Bem, então, como a Raquel falou, eu sou Renata, sou doutoranda do Departamento de Psicologia da UFRJ, minha orientadora é Lúcia Rabelo de Castro, e eu tenho feito um levantamento histórico de como a psicologia tem interferido e trabalhado com os processos de conceitualização da infância no Brasil. E aí nesse levantamento, a gente escuta, né, por várias vezes os termos tábula rasa, ser em desenvolvimento, menor, cidadão do amanhã. Então, muitas são as formas de identificar o que hoje compreendemos como criança. No entanto, criança, compreendemos aqui que é uma categoria construída histórica e socialmente. Ou seja, ela nem sempre existiu e nem sempre teve a mesma definição. Tal modulação teve início, segundo a Rie, no Renascimento, né? E hoje compreende-se que a criança tem um papel ativo na construção da sociedade e do mundo. Temos uns estudos mais críticos
né, que hoje se compõe de forma interdisciplinar com antropologia, história, arquitetura, geografia, psicologia, que são chamados estudos da infância. O tema da infância está presente em todos os momentos históricos que compõem a história da psicologia no Brasil. E faremos um recorte para esse evento, Clique-se Aqui, né? Eu analisarei aqui um pedacinho que está presente ali, que eu vou contextualizar no período do Brasil colonial, na época quando a Companhia de Jesus, né, foi enviada pela coroa portuguesa e atuava aqui com crianças indígenas, filhos de escravos negros e de colonos recém-chegados à terra. E é bom lembrar que o Brasil foi pela exploração, né? Portugal estava interessado no processo, não estava preocupado com o processo de expansão territorial, e sim de exploração. Por isso, concentrou esforços na produção de acordo com o que o mercado europeu pedia, né, escolhia. Não muito distante do que a gente tem hoje, né, gente? Enquanto continuamos aí, enquanto país caracterizado por um capitalismo dependente. Mas isso é uma outra conversa, né? Então se escolhia o que deveria ser plantado, e isso monopolizava a produção, né, para obtenção do lucro da coroa. Esse caráter exploratório demandou um forte aparelho repressivo, e não havia interesse em povoamento, o que seria a colonização propriamente dita. A monarquia portuguesa sustentava, com apoio da igreja, uma reprodução ideológica que justificasse a exploração. Por isso encontra-se o registro de preocupações com as curas de emoções, a culturação de indígenas, entre outros temas. Os responsáveis por tais ações foram os jesuítas da Companhia de Jesus enviada ao Brasil. Os conhecimentos e práticas psicológicos presentes no contexto e culturas das sociedades específicas são passíveis de pesquisas, estudos, e principalmente através do registro escrito, né? Como pesquisadora, eu não possuo ferramentas metodológicas para compreender ou desbravar o que os indígenas nessa época pesquisada praticavam como criança, ou mesmo saber se essa classificação ou alguma outra equivalente era empregada em seu cotidiano. Aliás, indígena é um termo empregado pelo colonizador e replicado por nós para se referir a habitantes da terra invadida por Portugal em 1500. Seria muito interessante fazer um levantamento sobre como os tupinambás, mundurucus, muirapinimas, guaranis e tantas outras formações indígenas, que a gente chama de indígena hoje, né, compreendiam e praticavam os seres humanos em seus primeiros anos de vida. Né, eu deixo aqui quase uma nota de rodapé dizendo que seria super interessante, mas que não teria. Então, por isso que o alvo da minha pesquisa, né, e eu uso como instrumento a referencial escrito dos jesuítas. E aí, só para contextualizar um pouquinho, a Companhia de Jesus ela é fundada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e é reconhecida oficialmente em 1540, através da bula papal. A companhia era formada por padres, professores, estudiosos das faculdades parisienses e portuguesas, em sua maioria. Seus estudos eram fortemente influenciados por ideias renascentistas e humanistas, que rompiam com o antigo regime feudal, onde o conhecimento era limitado à monarquia e ao clero. Os principais objetivos da Companhia de Jesus eram catequização, pregação, confissão e educação. E aí eu tenho como referência um texto do Araújo Toledo, de 2008, que é excelente para quem tiver interesse. No início da Era Moderna, a educação escolar era de difícil acesso. Então, a Companhia de Jesus criou muitos colégios em países diversos. Os jesuítas fundavam escolas onde antes não havia nenhuma. As escolas jesuíticas estudavam tanto os noviços quanto alunos que não seguiriam a carreira religiosa. Seu método de ensino era verbal, através da explicação e memorização do conteúdo. Se estudava gramática, lógica, retórica, filosofia natural e moral, metafísica, teologia escolástica. O ensino se dava em ambiente rigoroso, sob severa disciplina.
E embora, em sua maioria, fossem homens nascidos na Europa, os jesuítas viveram grande parte de sua vida aqui no Brasil. Nesse caso, na época chamado Terra de Santa Cruz, parecia um campo potencialmente frutífero para difundir a fé católica, combatendo a reforma protestante através de ideias renascentistas e humanistas que fomentaram a forma racional e a contra-reforma. Então, gente, é interessante a gente pensar aqui que nós estamos num momento histórico, que na Europa temos a reforma, e na contra-reforma surge a Companhia de Jesus, imbuída desses ideais humanistas, e aí a coroa portuguesa manda essa companhia para a Terra de Santa Cruz, aqui o Brasil, aonde nós temos e junto com manda a companhia, mas também manda os colonizadores. E os colonizadores, eles querem produção, eles devem isso à coroa. E aí você imagina o choque de quem acredita que pela educação ou pela humanização vai se construir um novo futuro, né? E quem precisa de uma produção, eu preciso plantar, né, a cana-de-açúcar agora, eu preciso que ela nasce agora, não dá tempo de educar, ficar adulto para depois eu plantar cana-de-açúcar, como era um projeto, né? Porque eles estavam ali para educar em nome de uma produção, né? E não passaram muito tempo aqui no Brasil em relação à história do Brasil, né? E aí, em 1759, a companhia é expulsa. Mas nesse meio tempo nós temos uma produção importante aí que está registrado tanto pelos sermões como manuais e alguns livros. Os educadores da Companhia de Jesus apostavam que a disciplina e o controle seriam desenvolvidos através da educação e não concordavam com a tortura ou extermínio dos seres humanos, negros escravos e indígenas, métodos usados pelos colonos com a anuência da coroa e da igreja. Aí nós temos uma pesquisa de Massami, né, que inclusive é a dissertação dela de doutorado, Massami é professora lá da PUC São Paulo, e é super interessante. Eu não vou entrar em meandros, porque eu acho que fica muito textual também. Eu estou tentando trazer as principais ideias para a gente poder fomentar o debate, né, posterior também aqui. E o que eu queria colocar aqui para vocês, que eu acho que seria mais interessante, que é desse recorte que eu escolhi para esse trabalho, é o trabalho do padre Gusmão, né, que vai falar acerca... É considerada a primeira obra escrita no Brasil sobre a infância, né? E que se chama A Arte de Criar Bem os Filhos em Idade Puerícia. Foi escrita em 1685, e nessa obra nós temos frases como a seguinte: conforme for a primeira doutrina, conforme a primeira educação, que deveres a vossos filhos, podereis conhecer o que hão de vir a ser. Então a gente vê registrada aí essa ideia da criança como tábula rasa, aonde ainda não está detectado os vícios, né, da sociedade que eles consideravam nocivo, né, não só a própria criança, a família que está sendo recém-formada aí dentro desse contexto, aonde a burguesia nascente na Europa já dá como aspectos também dentro do humanismo, né, e que eles vão reproduzir, vão colocar, está fortemente presente tanto nesse livro quanto nos outros sermões, né, e ele vai divulgar esse primeiro livro, né, que ele vem como manual de como criar bem crianças pequenas, em vários seminários, né. A Companhia de Jesus chega no Brasil fundando o seminário no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, e esse livro vira quase, ele não é ele é escrito no Brasil, ele é impresso em Lisboa, né, depois de várias permissões para poder passar pela prensa, né, real, e aí os livros vêm e são distribuídos por esses seminários para a educação. Mas olha que interessante, o padre Gusmão, logo no início do livro... Oi. Desculpa te interromper, mas é que já deu os 10 minutos, então talvez você pudesse ir começando a concluir. Tá. Mas pode ir tranquila, assim. Obrigada.
E aqui é interessante falar que uma das coisas que ele defende, diferente de toda uma perspectiva da época, é que as mulheres deveriam ler o livro. Então, eles começam a ensinar as letras também às mulheres. Isso é uma das coisas que faz com que a companhia seja expulsa aqui do Brasil. Enfim, o livro é super interessante na medida em que traz para a gente o quanto que os aspectos humanistas eram necessários ser imbuídos nessa tábula rasa que seria a criança, e não é à toa que é construído isso nesse momento, onde a gente vê toda uma demanda por modernização, mas não uma modernização como né, do século XIX, XX, mas uma modernização que está nascendo, né? Modernização em relação a um período medieval, um período das trevas, assim, considerado como época das trevas, assim, pensando na arte, na literatura. Então, a gente vê aí, embora a psicologia não tenha sido ainda constituída enquanto psicologia, a gente vê vários trechos do livro que trazem para a gente ideias psicológicas de uma natureza infantil, que devia ser disciplinada, educada, e que é interessante a gente conhecer para entender como que a infância tinha já esse registro, já estava sendo conceitualizada, e quanto que as ideias psicológicas eram necessárias e precisas para essa constituição. De forma geral, é essa a ideia. Obrigada, desculpem por ter ultrapassado o tempo. Obrigada, Renata. Ultrapassou só um pouquinho, não tem problema nenhum, não. Então, eu vi que a Caroline chegou, Caroline Cunha. Tudo bem, Caroline? Boa tarde. Vocês Boa conseguem me tarde. ouvir? Isso, eu vou passar então a palavra para a Caroline Cunha agora. O trabalho dela é a Internação da Infância e a Psicologia no Início do Século XX, 1900-1929. Boa tarde a todos. Eu vou utilizar esse slide, na verdade, como um elemento visual para vocês verem algumas informações, mas eu não vou seguir totalmente o slide. O meu trabalho, então, teve como foco de análise a internação da infância nas primeiras décadas do século XX. Por que se atentar para esse período? Bom, por várias razões. A gente vê no fim do século XIX, início do século XX, no Brasil, que a infância vai alcançar uma importância no discurso intelectual e no discurso de representantes políticos, uma importância muito grande. Então, a infância vai começar a carregar uma ideia de que ela representa o futuro do Brasil, então se precisa olhar para essa infância, precisa se cuidar dessa infância. Como é que se vai cuidar dessa infância? Aí é que está a questão, né? O cuidado da infância das classes mais pauperizadas vai ser por meio de uma passagem para a tutela do Estado. Então, vai se disseminar uma compreensão de que os pais, principalmente pais que não têm instrução, que não têm uma possibilidade material de sustento para os seus filhos, esses pais essas famílias não são capazes de cuidar de suas crianças, muitas vezes são famílias desestruturadas, entre aspas, são famílias que não vivem sob a moral necessária, então elas não vão ser capazes de criar seus filhos, vai precisar que o Estado assuma essa importante tarefa de criar adultos para a nação brasileira, para aquilo que a nação brasileira precisava. Bom, o que a gente vai ter nesse período, nas primeiras décadas do século XX? A gente vai ter um momento de consolidação e expansão da política de institucionalização da infância. Então, o que acontece? Antes desse período,
as internações elas, e eu digo, fazendo um parênteses, eu digo crianças aqui, em primeiro lugar, porque a categoria é tão comumente conhecida na atualidade de adolescência, não era um termo comumente utilizado naquele período. Não era exatamente uma categoria reconhecida consensualmente. Então, tratava-se como crianças, em primeiro lugar por isso, e em segundo lugar porque, de fato, muitas vezes eram crianças, como se compreende hoje, eram internadas. Então, crianças de 8, 9 anos. Então, fechando parênteses, antes da virada do século, poucas crianças eram recolhidas ou passavam por esse processo de internação. Quando aconteciam, elas iam para locais em que estavam misturados para as prisões, em que permaneciam junto aos adultos, sem uma separação. E na virada do século, e à medida que os anos vão passando, vai se consolidando uma visão, uma noção de que eu preciso de locais específicos para internação da infância, e eu preciso separar essa infância dos adultos, e eu preciso da criação de muitos locais para a internação dessa infância. Então, em 1900, nós temos a criação do primeiro local de internação republicano no Brasil, que vai ser a Escola Correcional 15 de Novembro, e esse é o marco de início da minha pesquisa, e a partir daí a gente começa a expandir instituições específicas para a internação dessas infâncias, de consolidar que existe um lugar específico, uma instituição específica que deve lidar com esse problema social da infância. Bom, a partir disso, o objetivo da pesquisa realizada foi mapear discursos de intelectuais referentes à internação da infância entre 1900 e 1929, identificar e problematizar saberes conectados com a psicologia no período. Então, por quê? Bom, se a gente pensar, dar um salto para a contemporaneidade, a gente vai ver que, apesar de um século que se passou, e apesar de uma série de legislações que nós tivemos, então, em 1927, nós tivemos a promulgação do Código de Menores de 1927, em 79, nós temos a promulgação de um outro Código de Menores, e, finalmente, em 1990, nós vamos ter a promulgação do ECA. O ECA, ele vai ser, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser uma legislação que, na letra da lei, vai romper com a lógica que estava estabelecida até então nos códigos de menores, que é uma lógica de passagem da tutela da infância para o Estado, vai romper, vai colocar a internação como uma medida excepcional e breve, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que a medida de internação, por exemplo, em casos de crimes cometidos por adolescentes, infrações cometidas por adolescentes, a gente vê um uso intenso da internação ainda, muitas vezes em casos de infrações leves e por um tempo, se estendendo por muito tempo. Vê-se, inclusive, relatórios de profissionais da psicologia corroborando a internação como uma medida importante para a ressocialização desse adolescente.
Então, a partir dessa problemática, a intenção foi retornar ao passado e compreender esse período em que se começa a se estabelecer a internação como uma grande medida do Estado para lidar com problemas sociais advindos da infância, se a psicologia também teve, enquanto conhecimento, também teve uma participação na consolidação dessa medida, na compreensão de que essa medida fosse necessária e importante. Então, o período inicial ele foi marcado, foi utilizado por causa da criação da Escola Correcional 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, que foi criada com a intenção de receber menores viciosos. Ela foi a primeira instituição da República a lidar com isso, com essa questão. Vai se estender até 1929. A intenção de manter até 1929 foi incluir o discurso intelectual produzido após o Código de Menores de 1927. Então, 1929 vai ser a data da publicação de uma obra utilizada para análise, que é a obra de Lemos Brito, As Leis de Menores no Brasil, que vai discutir o Código de Menores. A intenção era compreender como é que se construiu a noção da internação da infância nesse período e como é que foi recebido o Código de Menores de 27, que vai, se até então essa política estava se consolidando, com o Código de Menores ela vai se estabelecer como uma política oficial do Estado para lidar com a infância, que vai, então, inaugurar uma lógica que, na prática, nós ainda não esperamos. Então, a gente vê uma série de psicólogos que são contratados para lidar com o contexto socioeducativo, seja nas medidas de internação ou nas medidas em meio aberto. E, então, é importante conhecer o papel da psicologia na construção dessa medida, para que a gente possa também ter um olhar crítico sobre as práticas atuais, desnaturalizar e desconstruir. Para a realização dessa pesquisa, foram utilizadas fontes primárias, 3 obras. A obra inicial é a Infância Abandonada, publicada em 1905, de autoria de Franco Vaz, e as obras Um Problema Gravíssimo, Colônias Correcionais e Tribunais de Menores, de 1916, publicado pelo Lemos Brito, escrita por Lemos Brito, e do mesmo autor, As Leis de Menores no Brasil, Páginas de Crítica e Doutrina, publicado em 1929. Além disso, foram lidos os relatórios do Ministério da Justiça entre os anos 1900 e 1928. Não foi lido o ano de 1929, porque não foi possível encontrar esse relatório, mas até 1928 foram lidos esses relatórios, e ali a gente utilizou os números de detenções e condenações e todo um discurso que se colocava em relação à internação da infância. Os autores, Franco Vaz e Lemos Brito, eles foram escolhidos pela sua importância no tema. Eles tiveram uma importância significativa quando se fala da infância nesse período. Eles também fizeram parte da organização da assistência como diretores da Escola Correcional 15 de Novembro. Então, tinham aí uma afinidade com o executivo em relação a como lidar com a infância, tanto que ocuparam lugares importantes, como a direção da Escola 15 de Novembro. Então, por isso, escolhemos essas obras.
Então, já passando para o resultado, o que é que nós percebemos com a leitura dessas fontes primárias? De fato, uma série de argumentos psicológicos foram utilizados para a defesa da internação como medida privilegiada para lidar com a infância. Então, conceitos como a possibilidade de contágio entre as famílias, eles precisavam ser retirados de locais que não tinham boas influências, não traziam boas influências. Também, Carolina, sim, o tempo. Pedir para você ir concluindo, por favor. Ainda... Certo. Também começaram a ser utilizados diagnósticos psiquiátricos para justificar a internação. Então, nós temos o uso de argumentos psicológicos para justificar a internação. A internação vai ser vista como uma forma de poder domar os sentimentos e o espírito dessa infância, a alma, modificar a alma dessas crianças, o seu psiquismo, o seu comportamento, o seu hábito, tem uma série de termos desse gênero utilizados. Por outro lado, também vão ter alguns argumentos que vão se utilizar, que vão ter um cunho psicológico, mas que também vão colocar um limite à internação e falar da importância de medidas alternativas como a liberdade assistida, como, enfim, a criação de outras medidas que não a internação, porque elas também não seriam benéficas para essa infância. Apesar de alguns argumentos colocarem limitações, essas limitações não passavam disso, não se questionava a internação, mas colocava uma limitação no seu uso indiscriminado. Vemos, então, que argumentos psicológicos se colocaram nesse contexto, tiveram um papel também na construção da internação enquanto medida privilegiada. Lógico que a gente não está responsabilizando a psicologia nesse contexto, não se trata disso, mas trata de compreender a construção disso e o papel que possivelmente foi assumido pela psicologia. Então, as considerações finais, é importante a gente sempre olhar para o passado com uma intenção de desconstrução e de olhar crítico, inclusive sobre a profissão da psicologia. É isso, agradeço a atenção e estou à disposição para debate. Obrigada, Caroline. Bom, a gente tem aí agora 35, né? Deixa eu ver. A gente tem até às 16 horas, então, para o nosso debate. Então, a palavra está aberta. Enquanto vocês pensam, eu queria começar com algumas perguntas, que assim eu vou esquentando o debate. Durante a apresentação do Catriel, eu fiquei pensando, Catriel, por que você se interessou por esse instituto que aparentemente não deu certo, né? A gente costuma fazer a história do que deu certo, e é verdade que na história da ciência tem toda essa discussão, né, de você, às vezes, estudar teorias, por exemplo, que não foram as vencedoras na sua época, né? Então, eu queria te perguntar isso, assim, o que a gente aprende
com uma experiência que aparentemente não deu certo, porque formou psicólogos muito importantes, né? Bueno, respecto a lo primero, elegí el instituto, o sea, llegué al instituto porque en mi proyecto de investigación postdoctoral actual es sobre los orígenes de la psicología clínica en Estados Unidos a través de la obra temprana de Rogers, de Carl Rogers. Y digamos, analizando la historiografía disponible y leyendo las primeras publicaciones de Rogers, encontré que habían algunas menciones, pero muy escasas y muy breves, a este Instituto de Columbia. Y cuando comencé a buscar fuentes primarias sobre el instituto, encontré, por un lado, que no había análisis históricos disponibles sobre el instituto, o eran muy superficiales, y que tampoco había estudios que vincularan a Rogers con lo que se hacía en Columbia. Por lo que puse, digamos, en pausa la parte, digamos, de Rogers más propiamente dicha, y me aboqué estos últimos meses a reconstruir la historia del instituto con el afán, o sea, con el objetivo de entender en qué contexto se formaron estos autores que decía, pero en particular Rogers, o sea, quiénes eran los investigadores, quiénes eran los clínicos que participaban, cuál era el ambiente intelectual del lugar. Y sobre lo segundo que preguntabas, yo precisamente termino la presentación con el subtítulo de Más allá de una historia de fracaso, una historia de underachievement, sería porque la poca historiografía disponible que toca la historia del instituto enfatiza reiteradas veces que fue un fracaso, pero no justifican en qué consistió el fracaso ni cuáles fueron los aportes que realizó el instituto. Y si vemos las fuentes primarias, sobre todo las publicaciones de los miembros y los documentos internos, vemos que los investigadores publicaban, asistían a conferencias, discutían, y que estaban en diálogo con los miembros de otros institutos. O sea, dicho en forma sintética, decir que fue un fracaso total es un juicio bastante presentista que no se ajusta a las fuentes primarias. Como decía, me parece que tuvo un aporte, si bien claramente no fue el aporte que tuvieron Arnold Gesell en Yale o los miembros de Berkeley que hicieron el primer estudio longitudinal a lo largo de 40 años. Pero bueno, en fin, como vos decías, en historia de la ciencia hay que centrarse incluso en los jugadores perdedores y no solamente en los ganadores. Muito bom, obrigada. Além de que eu acho que o seu trabalho ajuda a gente a pensar um pouco no papel que essas fundações, como a Fundação Rockefeller, teve para a psicologia, né? Eu acho que é muito interessante. Carolina levantou a mão. Boa tarde para todas e todos aqui presentes. Queria parabenizar pela qualidade dos trabalhos apresentados. Aprendi muito com todos vocês. Eu queria fazer uma pergunta para a Maria Cecília sobre esse discurso, então, que ela mostrou na Revista do Ensino, mas as citações me instigaram um pouco porque você colocou lá como revista de ensino. Eu queria saber quem foram essas pessoas que publicaram e os títulos, né? Se era um artigo, se era carta. Tem sessões diversas lá na Revista de Ensino, então eu queria saber um pouquinho mais sobre todas essas coisas que você citou. Além disso, se vocês conseguiram identificar questões contraditórias ou discordantes dentro desse discurso, né? Vocês colocaram eugenismo e higienismo como sinônimo, mas vocês já conseguem perceber a existência de movimentos diferentes dentro desse grande movimento. Acho que eu já vou fazer, então, mais duas perguntas, que assim depois todo mundo pode responder, né? Pode ser? Aqui. Pode, claro. Tá. A minha próxima pergunta seria, então, para o Renato, porque eu achei fantástica esse método, né, de ensino, da leitura aí dos diários, e fiquei pensando no método que está muito em voga hoje, que parece que é assim, a ponta da avaliação atual é o portfólio. Então, eu queria ver se vocês conseguem estabelecer uma relação entre essa forma que a Antipoff usava para o ensino e a aprendizagem e o que a gente discute hoje em educação nos portfólios. E minha última pergunta seria para a Renata, que eu não consegui, confesso,
Achei seu trabalho muito interessante, mas eu não consegui captar essa mensagem, então, que você quis passar para a gente, da construção dessa categoria infância no discurso do jesuíta, que seja do Padre Gusmão. Então, se você pudesse sintetizar, assim, brevemente, sei lá, uma conclusão, né, ou uma explicitação de como é que vocês perceberam essa construção da categoria infância, vai me clarear mais. É isso, obrigada, gente, parabéns pela mesa. Acho que eu queria aproveitar, que acho que a primeira que vai responder é a Maria Cecília com o César, porque eu trabalhei bastante com a revista do ensino, né? E uma coisa que eu fiquei pensando é que a revista do ensino tem discursos muito contraditórios dentro dela, né? Tem diversos grupos falando ali, né? Então foi engraçado, porque eu fiquei pensando a mesma coisa que a Carolina. Quem que são os autores desses trechos? Né? Eu não sei se vocês pensaram nisso, se vocês foram atrás, mas é muito interessante quando a gente vai atrás dos autores, porque a gente descobre grupos, né? Então, eu gostei da maneira como vocês trataram, que é essa questão que existe uma circulação do discurso, mas não é propriamente o discurso da revista, né? Então, sei, só para complementar esse raciocínio aí da Carolina. Pois é, estão me ouvindo? Cecília, eu vou respondendo aqui, então. Cecília, Carol, bom te ver também. Tudo bem. Então, eu acho que tem uma limitação que é de tempo, né? É um trabalho de iniciação científica da Cecília, então, assim, é um ano que ela teve para poder fazer todas as leituras, né? E aí eu não sei, Raquel, é a primeira vez que eu trabalhei diretamente, assim, né? Com a revista do ensino como fonte primordial, assim. Então, a gente não teve, pelo menos agora, nessa etapa, eu acho que é uma janela que se abre para a gente continuar trabalhando com isso, né? Já que a gente já tem um levantamento importante, que é o de aprofundar isso, assim. A minha intenção é, pelo menos a minha, porque a pesquisa de Cecília vai acabando por aqui, a não sei que ela queira encaminhar isso, assim, para um mestrado, quem sabe. E aí eu acho que isso fica uma janela aberta para isso, assim. Eu acho que pelo menos como a gente trabalhou também só com os 50 primeiros, né, com os primeiros números, os 5 primeiros anos, eu acho que eu fiquei com a sensação de que essas discordâncias aparecem menos, assim. Não sei se é só uma impressão, mas eu acho que é um passo além do que deu uma continuidade, assim, eu acho, o trabalho de Cecília foi muito assim, no sentido de localizar o discurso presente, assim, ele está ali, né, ele tem várias conotações diferentes, algumas bem enfáticas, outras bem sutis, assim, né? Mas isso aparece numa diversidade de formatos e de conteúdos da revista, isso é fato, né, Carolina, como você estava perguntando. Em algum momento é uma poesia que alguém publica, no outro é como é o nome? Me esqueci. Uma instrução direta, né, assim, Imagem também, né? Na imagem também, né, assim, algumas fotos, algumas imagens, mas ora é num texto instrutivo para os professores, né, bem metodológico, didático mesmo, de ensino de matemática, de língua, enfim, e ali no meio você encontra um exemplo, por exemplo, né, que dá essa conotação, enfim. Mas a gente não foi tão longe, assim, eu acho, né, no sentido da própria pesquisa. Eu acho que é uma brecha que se abre. Fica aí a deixa, Cecília. Eu acho que se você tiver essa intenção, né, logo você está formada, quem sabe? Vou contar uma hipótese que o Luan lança, que foi um aluno meu do mestrado, porque eu quase não trabalhei esses 5 primeiros anos. Eu trabalhei principalmente depois da Helena Tchoff, né? E ele ficou assim, ele trabalhou esses 5 anos um pouco, e a gente ficou com uma impressão, ele trouxe isso, e eu achei que tinha a ver, de que tinha ali uma proposta eugênica mais forte nesses primeiros anos, e que isso perdeu
sabe? Com a chegada da Helena Antipov, a impressão que a gente teve é que o Estado mineiro fez uma escolha por outra vertente que não é eugênica, sabe? A gente ficou um pouco com essa hipótese, mas eu não vou atrás disso. Aí vocês podem ir, porque acho que é muito interessante isso. Parece que tinha ali um campo de o que ia acontecer ali, né? Qual rumo que ia tomar a educação, e tinha ali um grupo de eugenistas, um povo meio da medicina, assim, mas a impressão que a gente teve é que não foi o grupo que ganhou, assim. Não sei. Uma ideia. Eu acho que faz sentido, assim, a sua hipótese acho que é bem coerente. Dá essa impressão. Depois vocês verificam e digam para a gente. Vou responder, então, a Carolina, do que eu fui pensando aqui. Então, você perguntou um pouco das relações entre que a gente pode pensar entre o portfólio e os diários, né, que a Helena fomentava lá. E eu não conheço tanto o portfólio, eu já tive, assim, teve professores que pediram e tal, então eu já tive essa experiência mais prática, e não tanto como da parte mais de uma discussão, né, do que é e tudo mais. Mas da minha percepção dessa prática com que eu estudei, eu acho que de semelhanças a gente pode colocar aí essa questão de pensar e selecionar, né, os conteúdos que você teve ao longo do seu percurso. Então, pensar sobre aquilo que você está tendo e de ir selecionando quais as coisas mais relevantes, as coisas que merecem destaque, ou que você entende que devem ser destacadas, de mostrar aquele conteúdo, né, de alguma forma, e de promover essa reflexão. E aí eu fiquei pensando, eu acho que de diferenças, a gente pode perceber o fato de que o portfólio, pelo menos as experiências que eu tive de portfólio, são individuais, né? Cada um produz o seu portfólio. Esses diários, apesar de ter também os diários que eram individuais, que não eram lidos publicamente, eles tinham uma outra função que a gente não investigou tanto, mas pelo registro desses coletivos a gente percebe que eles não eram lidos individualmente, lidos publicamente. Esses diários coletivos, eles tinham essa ideia de uma produção coletiva. Eu começo, e aí a outra pessoa da minha turma vai pegar e vai falar do outro dia. E outra pessoa vai falar do outro dia. E às vezes a gente vai responder um ao outro. Tem uma citação muito interessante de uma aluna que falou que a outra dormia demais, e aí 2 dias depois foi a vez da outra fazer o diário. E aí ela fala, não, eu não acho que eu sou quem mais dorme. Quem mais dorme é a outra fulana. Acontece, inclusive, essa interação, assim, esse registro das dinâmicas da turma mesmo, né? E da vivência delas, não só do ponto de vista do pedagógico estrito sensu, do aprendizado estrito sensu, mas de que toda a vivência delas é de alguma forma pedagógica. Eu acho que o diário coletivo destaca isso um pouco. Eu acho que também o caráter científico dos diários, a impressão que dá quando a gente lê, quando a gente vê as orientações da Helena, é que tinha um incentivo para que elas aprendessem a observação científica, a sistematização das coisas de modo científico, que eu não vejo tanto nos portfólios. Acho que os portfólios têm um caráter mais conteudista, né? De vamos verificar o que você aprendeu do conteúdo da disciplina, e não vamos produzir essa competência científica nos alunos. Também são contextos diferentes, né? Lá elas ficavam em regime de internato, os portfólios são usados nas disciplinas, enfim. E também essa função documental histórica, né? Porque os portfólios, eu acho que eles não têm tanto essa coisa de vamos documentar como essa disciplina evoluiu ao longo do tempo, ou enfim, talvez mais para a pessoa, mas não para a instituição. E os diários coletivos, eles tinham uma função para a instituição também. Foi o que eu pensei, assim, a partir do que você perguntou. Acho que a Raquel, não sei se ela quer complementar. Não, queria só dizer que eu acho que você respondeu muito bem, é isso mesmo. E queria só complementar, assim, que a gente está entendendo mais como uma prática de laboratório, de, vamos dizer assim, uma prática experimental, assim, né, de laboratório, para
para esses professores aprenderem o método do científico do que, na verdade, uma experiência de portfólio, embora a gente possa fazer também algumas relações com o portfólio. Até fiquei pensando que será que o César acha disso, da gente estar pensando isso como uma prática de laboratório, porque o César estudou bastante laboratório e, né, lá, Helena Antipoff, se seria possível, né? A gente está entendendo assim, porque tem um pouco a ver com outra prática que ela fazia, que era do método experimental do Lazuski, que também era uma prática experimental, vamos dizer assim, mas no meio natural e tudo mais, né? Então, a impressão que a gente tem é que o diário ele é mais para... assim, é como se fosse uma noção mais ampliada, assim, de práticas de laboratório, para você aprender a posição de um cientista diante da realidade, né? O que seria um educador que tem uma posição de cientista, né? A gente está indo por aí. Oi, Raquel. Eu acho que, você comentando, eu acho que faz todo sentido, assim. É quase uma relação de diário. Eu li poucos desses, assim, na época que eu estava fazendo a coleta, porque acabou não entrando, assim, eu acabei não usando como fonte. Mas eu me lembro de ter lido lá em Ibirité alguns, e dá uma pouca impressão disso, porque tem a data muito corretamente anotada, tem alguns que tem o horário anotado, tem um certo caráter quase de um diário de campo de alguém que está ali dentro, trabalhando, numa lógica, quase num exercício, né, de registro, de observação. O método Lazuski também tem muito isso. Eu lembro da tese da Riviane. Isso aparece bem. Obrigada. Hoje, Raquel, eu queria só aproveitar, porque eu preciso sair, que eu estou com os horários apertados aqui. Eu queria só aproveitar que eu estava aqui falando para dizer que foi um prazer ver vocês. Obrigada, César, também pela sua contribuição aqui e pela apresentação. Obrigado, gente. Até. Tchau. Tchau, César. Espero te reencontrar brevemente. Vamos sim, Carol. Bem, eu acho que ficou aí para o finalzinho minha pergunta, né? E eu concordo, Carolina, eu agradeço aí pela pergunta e concordo, o material é muito extenso, eu já tive que fazer um recorte, né, para poder trazer para cá e desse recorte um outro recorte. E a semana, né, fechando aí semestre dessa forma remota, enfim, não dei conta de preparar esses slides e me fez falta. Mas a sua pergunta eu achei super importante, assim, porque tem sido exatamente o nó, porque não está claramente colocado. O Padre Gusmão, hora nenhuma, ele na obra dele coloca, eu considero infância assim, 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 ou senão infância é isso. Ele usa muitas metáforas para dizer o que é infância. Ele usa, inclusive, os termos, né? Ele traz aí várias histórias, né, mitos gregos, e tenta colocar para trazer a infância, né? Mas o que ele traz claro, que ele repete várias vezes, é essa infância como tábula rasa. E depois, e o que é contraditório, porque se é a tábula rasa e nada há nesse período da vida, então por que eu tenho que castigar? Porque se é tábula rasa, para o bem e para o mal. Então, se há um castigo, é porque é né, uma ideia de possível maldade ou de pecado, né, do como se falava naquela época. Então, a gente vê... E aí já é uma contrariedade, né, que eu coloco um pouco, discuto isso em determinado ponto, e vejo também, mas que é um corpo que está ali presente, é a razão, acima de tudo. E ele usa muito o livro do Erasmo de Roterdã, que é outro humanista importante dessa época, que em 1530 ele escreve A Civilidade Pueril, o quanto era importante civilizar os corpos das crianças. E ele usa e cita toda hora, né, no livro dele, para colocar a importância, né? Por quê? Porque o objetivo é a produção de uma república de homens feitas de uma outra forma, né? Diferente daquela composta da época medieval, com vícios dos humanos. Então, eu acho que, sobretudo, fica aí o conceito de tábula rasa, enquanto definição.
Renata, tem um grupo que é coordenado pela professora Marina Massimi, que eu faço parte também, que é o Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eles têm diversos, lá na Mediateca lá deles, tem diversos cursos e falas que pode ajudar muito você a entender mais esse imaginário aí dos jesuítas. E tem também essas metáforas, já apareceu a metáfora da planta, de um tenro renovo, de que eles são um broto. Sim, na minha tese tem um capítulo que fala só disso, de como que eles não... eles não faziam muita relação com os animais, da criança com, né, dos animais, como a gente depois fez na psicologia. Verdade. Aí eles faziam com os vegetais, Com plantas, por conta da Sim. cultura. A Sim. questão aí, eles entendiam a cultura do ser humano igual à cultura das plantas. Então, por isso os minerais também. Ele usa muito mineral, pedra preciosa. Isso, você tem que ir atrás disso para entender. A minha tese eu não lembro mais o nome da minha tese. Procura lá, Raquel Martins de Assis. Eu procuro na CAPES. Na Biblioteca Central da UFMG, você consegue. Aí tem um capítulo que fala só sobre isso, sobre essa questão do desenvolvimento. Eu estou falando do século XIX, então tem diferenças, mas tem muita coisa porque é a mesma matriz, né? Porque também eu estou tratando de um jornal católico, então acho que pode te ajudar também, você deslindar melhor isso aí. Você pode, por gentileza, repetir o nome do instituto que você faz parte lá em São Paulo? O grupo Tempo, Memória e Pertencimento, coordenado pela professora Marina Massimi, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem um tanto de encontros lá que eu acho que pode te ajudar. Inclusive, tem de um professor que é um jesuíta, que ele sobre um documento lá das missões, sabe? Das missões jesuíticas, que eles falam das crianças. Acho que pode te ajudar. Eu agradeço, assim, demais, mas só uma curiosidade rápida, assim, o objeto principal da minha tese é entender como que a psicologia vem contribuindo com a construção de vários conceitos de infância, entendeu? Então, essa parte seria um en passant, né? Então, eu estou me debruçando. Então... Aí eu vou lá nos jesuítas, depois eu vou de 1970, 1900, pego essa parte dos testes, entendeu? Depois eu venho para o contemporâneo e pego os artigos. E faço, assim, o quanto que esse contexto, pegando um pouco da metodologia do materialismo histórico, né? Para a gente entender o quanto que essa ordem econômica tem regido a própria criação do conceito, e que a psicologia tem sido ferramenta nesse sistema, entende? Aí eu pego a economia da produção do conhecimento, o quanto que é importante, por que é importante produzir revista e não livro, por que é importante, isso é um dos braços dessa economia do conhecimento, epistêmica, né? Enfim, resumindo. Legal, tá bom. Gente, mais perguntas? A gente ainda tem um tempinho. A gente ainda tem mais 18 minutos, 17. Eu fiquei com uma curiosidade, eu queria direcionar para o Catriel, sobre sobre a pesquisa dele, né? Quando falou Teachers College, eu lembrei também do Rogers, né? E eu queria saber, assim, se você, acho que não é, pelo que entendi, não é o foco do seu trabalho, mas o que você percebeu, assim, de influências desse contexto no trabalho do Rogers, propriamente dito, e desses outros psicólogos? Se você puder falar um pouquinho más. Sí, a partir, digamos, de lo que yo repito que, digamos, es una investigación en curso, ya llevo 1 año y medio, pero mi nivel de detalle, digamos, es tal que todavía falta bastante para llegar a conclusiones sobre las influencias que recibió, pero a grandes rasgos, yo creo, digamos, que hay 3 vías de influencia
de Columbia como institución en la obra de Rogers. La primera vía es la influencia que tiene de sus docentes a través de su formación de posgrado hasta que alcanza el másters, y varios de esos docentes utilizaban el Instituto de Investigación en Bienestar Infantil del que hablé como lugar para prácticas de cursos de posgrado. Por ejemplo, Leta Hollingworth, que es una psicóloga estadounidense muy conocida, pionera en el estudio de las diferencias individuales y los niños anormales y superdotados, fue una, digamos, de las pioneras en psicología clínica y ejerció una influencia muy fuerte en Rogers, sobre todo a partir de una idea filosófica de la psicología objetiva y basada en la medición cuantitativa de los fenómenos. Otros profesores también que no han sido tan investigados en la historia de la disciplina, como lo es Rudolf Pintner, también utilizaba el instituto como lugar de prácticas y fue docente de Rogers y también fue docente de Elizabeth Cunningham, que era la primera secretaria ejecutiva del instituto. Eso, digamos, a nivel docente. Después, cuando él hace su primera investigación entre febrero de 1927 y mayo de 1927, tiene contacto directo con una muestra de niños y ahí ya hablamos de otro tipo de influencias, porque los tests que utiliza para evaluar la perturbación de los niños son tests principalmente psicodinámicos. Utiliza el test de asociación de palabras de Carl Jung, utiliza el Rorschach, de hecho Rogers es uno de los primeros que lo utiliza. Y bueno, después hay una tercera vía de influencias entre 1927 y 1931 que realiza su doctorado, y ahí encontramos la higiene mental a través de autores como William Healy y otros colegas, el funcionalismo a través de autores que enfatizaban el ajuste con el ambiente, principalmente a través de la conducta. Otras figuras tampoco muy reconocidas como Woodwin Watson, que fue un psicólogo social en la década del 40, pero que antes se desempeñó como psicólogo clínico. A grandes rasgos, y para cerrar, yo diría que la conexión entre el instituto y Rogers es, además de a través de personas concretas, a través de toda una filosofía de la ciencia psicológica que enfatizaba la objetividad, la medición cuantitativa de los fenómenos, el control experimental, o sea, una filosofía objetivista, si se quiere, que él incorpora y es la base de todo su trabajo, como él mismo reconoce, hasta incluso entrado en años y casi cerca de morir, que su propia intención siempre había sido evaluar objetivamente fenómenos subjetivos. Y eso nace en el Instituto de Columbia que describí hoy. Gracias por la pregunta, muy buena. Eu tenho uma pergunta também para a Caroline. Na verdade, eu tenho uma para a Caroline e outra para o Catriel, que eu fiquei pensando, já que a gente tem tempo, né? Bom, primeiro, Caroline, dizer que eu adoro esse seu tema, que é dos menores viciosos e da modificação da alma. Todo o meu trabalho tem a ver com essa questão aí de como que os seres humanos e os grupos passaram a vida pensando em modificar a alma dos outros, e a própria alma também. Eu gosto muito dessa discussão. Mas eu queria entender um pouquinho melhor esses intelectuais que você está trabalhando, o Franco Basso, o Lemos Brito, eles eram juristas, advogados, que se utilizaram do que estava sendo produzido na psicologia, ou eles eram pessoas que, de alguma maneira, estavam inseridos no campo da psicologia, quer dizer, nessa época não tinha psicólogo, né? Mas que seriam hoje o que a gente chama de psicólogo, né? Quem que eram esses? Porque eu fiquei pensando que são duas posições diferentes diante do conhecimento, né? Se eles eram pessoas, juristas que utilizavam os conhecimentos, ou se eles eram intelectuais que estavam, sei lá, à frente de experimentos, de pesquisas, ou de laboratórios, ou de instituições, não sei. Queria que você falasse um pouquinho disso para mim. E o Catriel, uma última questão, é que eu fiquei pensando um pouco que o Instituto, né, ele foi
dirigido por mulheres, né? São 3 mulheres, né? 4. Elas... Não é uma coisa muito época, né? Que as mulheres dirigissem um instituto. Eu fiquei pensando, isso era uma definição do Instituto Rockefeller? Como é que era? Da onde que sai essa coisa dessas diretoras serem mulheres, né? Então, 2 perguntas assim. Empezamos primero, Carolina, si querés. Pode começar, Catriel, depois a Carolina fala. Bueno, el Instituto Colombia fue el único instituto en que una mujer fue directora. El resto de los institutos financiados por Rockefeller fueron dirigidos por varones. Hessel en Yale, Jones y Stoltz en Berkeley, bueno, Baldwin en el de Iowa. Es interesante porque una de las particularidades también de Columbia fue su fuerte protagonismo de investigadores mujeres. Yo no enfatizo en esto en mi análisis porque a mi criterio no fue un contraste que explicara su fracaso, digamos. Es decir, como que el fracaso viene por otra cuestión por fuera de género, pero sí es interesante marcar que fue distinto, o sea que es interesante marcar que cierto carácter independiente del instituto seguramente se debe a una cuestión de género. ¿Por qué? Porque hay otros 2 casos que muestran, digamos, que los investigadores varones tenían mucha más influencia que las mujeres. Por ejemplo, el caso de Mary Cooper Jones, la pionera en investigación en psicología conductista en niños y la investigadora detrás del caso Peter, de sensibilización sistemática. Jones fue becaria de Rockefeller hasta 1926, que su marido, Herbert Jones, es convocado como director para el Instituto de Berkeley. Así que en ese momento y por esa razón, Jones renuncia a la beca y se muda con su marido hacia la costa opuesta a Estados Unidos. Y ella dice en su autobiografía que si no hubiera sido por la mudanza, ella hubiera continuado investigando y probablemente hubiera sido psicoterapeuta. O sea que ahí tenemos un claro ejemplo de una carrera académica que viró, por no decir se coartó, por tener que priorizar ella la carrera de su esposo. Y casi lo mismo sucedió con la investigadora que reemplazó a Woolley, que era Hayden Meek. Meek, a mediados de los 30, se casa con Herbert Stoltz, que era el otro director del Instituto de Berkeley. Y ella en su autobiografía también insiste que, y lo dice explícitamente, que su carrera hubiera sido muy distinta si hubiera tenido que priorizar su matrimonio sobre su carrera. O sea que para responderte, Columbia tuvo ese carácter pionero y distintivo, no solamente en el liderazgo de las mujeres, sino en que a medida que se fue desintegrando, sus miembros mujeres tuvieron, digamos, que poner su carrera en un segundo lugar respecto a sus maridos. No sé si se entiende la respuesta. Interessante, daria artigo bonito. Sí, en eso estamos en proceso. Caroline? Sim. Bom, agradeço o interesse e a pergunta. Eu acho esse tema fantástico, acho muito interessante isso mesmo, né? Quando se decide que queremos e que é importante para a sociedade que a gente vive modificar a alma dos outros sujeitos que convivem com a gente, né? Que fazem parte dessa sociedade. E isso vai ter uma importância muito grande para a psicologia, né? A psicologia vai nascer nesse bojo de tentativas de controle, de manipulação, de mudança, modificação da alma de quem participa, né? De quem, de alguma forma, está fora, é considerado fora do ideal. Bom, o Franco Vaz e o Lemos Brito, eles são dessa leva de
de intelectuais do início do século XX que fazem tudo. Então, eles vão falar, vão utilizar argumentos psicológicos, eles vão citar Spencer, eles vão citar histeria, eles vão citar exames médico-psicológicos como necessários para pensar em internação, mas eles não têm uma formação em psicologia, porque isso não existia no período. O Lemos Brito, ele foi jornalista, foi poeta, escreveu livros de poesia também, também foi deputado, e o Franco Vaz foi um jurista. O estudo, inclusive, que eu analisei do Franco Vaz, que é A Infância Abandonada, foi um estudo encomendado pelo Poder Executivo na época. Entendeu-se que era necessário fazer um extenso estudo sobre a infância para compreender essa temática e saber o que fazer. Então, foi o primeiro fôlego que a gente tem sobre a infância, e ela é encomendada pelo governo federal, inclusive é incluída no relatório do Ministério da Justiça do ano seguinte. Então, no relatório do Ministério da Justiça de 1906, no anexo temos esse longo livro, é um livro bastante extenso, do Franco Vaz, em que tematiza a infância abandonada. É isso, espero ter respondido. Muito bem, obrigada. Ô, gente, já está quase na hora, então, né, da gente encerrar, faltam 4 minutinhos só, então acho que a gente tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma coisa antes da gente encerrar. A gente tem mais 3 minutinhos, ou podemos encerrar. Mais uma perguntinha? Rapidinho. Aí a pessoa responde rapidinho também. Aí a gente encerra. É uma coisinha que eu fiquei pensando com relação ao trabalho da Renata, que ela citou, né, que ela está usando também o materialismo histórico como um pouco uma chave de leitura. E eu fiquei pensando um pouco, eu não sei até que ponto é possível isso, pensando que é um contexto histórico, enfim, mas também nas contradições e nos embates, né, no contra-hegemônico, nisso que os jesuítas traziam. Você consegue encontrar elementos ou levantar elementos relacionados a isso, assim? Deu para entender? Acho que já está aberto aqui, né? Tá. A fala. Pois é, o que seria, eu passei e falei bem rapidinho, né? Seria, por exemplo, essa coisa do acesso à leitura pelas mulheres, entendeu? Eles acreditavam que essa racionalização deveria ser de... E está claro, né, quando a burguesia nasce, e a liberdade, igualdade, fraternidade, que vai ficar bem estruturado lá no século XVIII, é para homens brancos e tal. E nessa época, essas ideias nascentes de uma educação para todos é automaticamente reprimido, entendeu? Então, tem algumas pistas assim que poderiam apontar alguma contradição dentro desse aspecto que ainda não era hegemônico nessa época, era nascente. Nessa época, nada, eu entendo que 1500, 1600 é difícil apontar o que era hegemônico, estava tudo é um momento de transição, né? Eu fiquei pensando do ponto de vista assim, de quem estava sendo catequizado, né? De como que era essa recepção das contradições relacionadas a isso. Sim, aí eu coloco isso também que eu não tenho registro, porque o registro é escrito, e só quem escrevia era o homem branco europeu. Então não tem como ver essa... Só que precisava usar punição, então a gente vê nas entrelinhas que tinha uma resistência, entendeu? Mas não tinha uma fala, não tem esse registro de... Só nas entrelinhas. Obrigado. Gente, então eu queria agradecer, né, aos trabalhos, aos autores aí, trabalhos, às pessoas que assistiram, às perguntas. Então,
Então, muito obrigado a todos. Acho que a gente chegou a bom termo com o nosso grupo hoje. Então, obrigada, uma boa tarde para todo mundo. Gracias, buenas tardes a todos. Obrigada a todos. Gente, pena não poder continuar a conversa no cafezinho. Como a gente sempre fazia, né? Mas tá bem. É assim que dá para ser hoje em dia. Mas é um bom registro. Isso. A falta do cheirinho do café ou da cerveja da esquina lá da UERJ. Pois é. Então, obrigada a vocês todos, viu? Também a monitora que ficou aqui com a gente. Muito obrigada.